A morte de Michael Jackson, o rei do pop, chocou o mundo em 25 de junho de 2009. Aos 50 anos, o icônico artista preparava seu retorno triunfal aos palcos com a turnê This Is It, mas seu fim trágico envolveu uma série de questionamentos e mistérios que continuam a intrigar o público. Entre controvérsias sobre seu estado de saúde, uso de medicamentos e o papel de seus médicos, a morte de Michael Jackson tornou-se um dos maiores mistérios da cultura pop contemporânea. Vamos mergulhar nesse enigma e explorar os fatores que contribuíram para sua morte prematura. Nos anos que antecederam sua morte, Michael Jackson enfrentou um declínio significativo em sua saúde. Relatos indicam que ele lidava com uma série de problemas físicos e emocionais, que foram intensificados pela pressão de sua carreira. Ele apresentou sinais de fadiga extrema, insônia e, em várias ocasiões, demonstrou fraqueza em público, o que levantou preocupações sobre seu bem-estar. O abuso de medicamentos prescritos também foi mencionado como um fator que agravou sua condição. Michael Jackson sempre viveu sob intensa pressão. Para lidar com isso, ele teria desenvolvido uma dependência de medicamentos prescritos. Entre os mais usados, estava o poderoso anestésico Propofol, que se tornou parte de sua rotina para combater a insônia. Médicos particulares forneceram uma variedade de medicamentos ao longo dos anos, o que contribuiu para o estado de vulnerabilidade do artista, levando a uma preocupação crescente sobre sua saúde física e mental. O papel de Conrad Murray, médico pessoal de Michael Jackson, permanece um dos aspectos mais controversos de sua morte. Murray esteve ao lado de Michael nos últimos meses, administrando Propofol e outros sedativos para ajudá-lo a dormir. Após a morte de Michael, Murray foi acusado de homicídio culposo, uma vez que suas práticas médicas foram consideradas negligentes. Ele alegou que Michael já estava profundamente dependente de Propofol antes de sua chegada, mas muitos questionavam o grau de sua responsabilidade. O Propofol, uma substância usada principalmente em cirurgias, foi encontrado no organismo de Michael Jackson durante a autópsia. O uso inadequado do anestésico fora de um ambiente hospitalar causou grande preocupação. Conrad Murray admitiu que administrava Propofol para ajudar Michael a dormir, o que acabou resultando em sua overdose fatal. O uso do Propofol foi amplamente condenado por especialistas médicos, que ressaltaram os riscos de seu uso fora de controle clínico rigoroso. Após a morte de Michael, sua irmã LaToya Jackson fez declarações públicas polêmicas, sugerindo que seu irmão teria sido alvo de uma conspiração. LaToya afirmou que pessoas próximas a Michael tinham interesses financeiros em controlá-lo e lucrar com sua morte. Essas alegações abriram espaço para teorias sobre uma possível rede de pessoas manipulando Michael nos últimos anos de sua vida, aproveitando-se de sua vulnerabilidade. Michael Jackson enfrentava enorme pressão com a turnê This Is It, que marcaria seu retorno aos palcos após anos afastado. O artista havia planejado 50 shows em Londres, mas fontes próximas indicaram que ele estava fisicamente exausto e mentalmente fragilizado. Ensaios prolongados e a exigência física dos preparativos afetaram sua saúde, enquanto a expectativa crescente ao redor da turnê alimentava um ambiente de tensão e ansiedade. Logo após sua morte, diversas teorias da conspiração surgiram, sugerindo que Michael Jackson poderia ter sido assassinado. Essas teorias variam de alegações de envolvimento de sua equipe de segurança até possíveis conspirações maiores envolvendo gravadoras e empresários. Embora nenhuma evidência concreta tenha surgido para apoiar essas afirmações, a ideia de que Michael foi vítima de um complô mantém-se viva entre alguns de seus fãs. A autópsia de Michael Jackson revelou que ele estava gravemente debilitado no momento de sua morte. Além do Propofol, uma série de outros medicamentos foi encontrada em seu corpo. O relatório confirmou que a causa oficial de sua morte foi uma overdose de Propofol administrada em conjunto com outros sedativos. No entanto, o estado físico de Michael também surpreendeu muitos, já que ele apresentava sinais de desnutrição e uma saúde geral comprometida.
Após um longo julgamento, Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo pela morte de Michael Jackson em 2011. Ele recebeu uma sentença de 4 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 2. A condenação de Murray trouxe algum alívio para a família Jackson, mas muitas questões sobre a responsabilidade coletiva e o acesso de Michael a medicamentos perigosos continuaram sem resposta. A morte de Michael Jackson não apenas encerrou a carreira de uma das maiores estrelas da música, mas também trouxe à tona debates sobre sua vida pessoal e saúde. Sua luta contra o vício em medicamentos e a pressão constante da fama tornaram-se tópicos centrais nas discussões sobre seu legado. Embora ele tenha sido absolvido de algumas das acusações mais polêmicas em vida, a sua morte reabriu essas discussões, trazendo novas camadas de complexidade para seu legado. O mundo reagiu à morte de Michael Jackson com uma mistura de choque e tristeza. Multidões reuniram-se ao redor do mundo para prestar homenagens ao artista, enquanto transmissões televisivas cobriram a tragédia por dias. A cobertura extensa dos meios de comunicação ajudou a perpetuar o mito de Michael Jackson, e sua música voltou a dominar as paradas, com milhões de discos vendidos em poucos dias após sua morte. Amigos e familiares próximos a Michael Jackson revelaram que ele, frequentemente, usava a música e os ensaios como uma fuga de sua realidade tumultuada. A pressão para realizar a turnê This Is It, combinada com seus problemas de saúde, levou Michael a se isolar ainda mais de sua vida pública. Esse distanciamento aumentou sua dependência em médicos e assistentes pessoais, criando um círculo vicioso que culminou na tragédia. O funeral de Michael Jackson foi transmitido para milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um dos eventos televisivos mais assistidos da história. A cerimônia contou com a presença de celebridades, amigos próximos e familiares, enquanto milhões de fãs lamentavam sua perda. O evento solidificou sua posição como um ícone cultural, mesmo após sua morte, e mostrou o impacto que ele teve na vida de milhões. A influência de Michael Jackson na cultura pop continua a reverberar, mesmo anos após sua morte. Seu estilo inigualável, coreografias icônicas e músicas atemporais o tornaram uma referência para artistas em todo o mundo. Embora seu legado tenha sido marcado por controvérsias, sua contribuição para a música e entretenimento permanece inegável, inspirando novas gerações de músicos e performers. Ao longo de sua vida, Michael Jackson manteve uma aura de mistério ao redor de sua vida pessoal. Muitos acreditam que ele tinha segredos nunca revelados ao público, e após sua morte, várias teorias surgiram sobre o que ele realmente vivia em privado. Desde sua obsessão com cirurgias plásticas até suas batalhas emocionais, o mundo continua fascinado pelos aspectos não resolvidos de sua vida. Michael Jackson enfrentou várias acusações ao longo de sua vida, muitas das quais envolviam alegações de abuso infantil. Embora tenha sido absolvido em muitos desses casos, as acusações deixaram uma marca em sua reputação. Os detalhes dessas alegações, combinados com sua morte, complicaram ainda mais o entendimento do público sobre sua vida e personalidade, criando um misto de admiração e suspeita que perdura até hoje. A morte de Michael Jackson continua a ser um dos maiores mistérios da história do entretenimento. Embora a overdose de Propofol tenha sido identificada como a causa oficial, os eventos que levaram a essa tragédia são rodeados de controvérsias, teorias da conspiração e negligências. O legado de Michael Jackson sobrevive a essas dúvidas, mas sua morte levanta questões importantes sobre o preço da fama e o impacto que ela teve em sua saúde física e mental. Ao revisitar os últimos dias de Michael, uma coisa fica clara: o rei do pop deixou um legado inegável, mas também um enigma que talvez nunca seja completamente resolvido. Até a próxima!